Começou com um aperto de mão e a ousadia de fazer acontecer, mesmo quando a máquina ainda nem existia. Em 15 anos, transformamos a necessidade em inovação e o desenho de um sonho na realidade robusta da ZS 480. Nossa força nunca veio da facilidade, mas da criatividade teimosa de quem ama o que faz e respeita quem planta. Esta não é apenas a história de uma empresa, é a prova de que a paixão pelo campo constrói impérios. Bem-vindos aos bastidores da nossa maior colheita. O que você vai ver agora não é sobre máquinas, é sobre a força humana capaz de transformar o aço em legado. Olá pessoal, hoje estamos aqui reunidos para contar um pouco da história dos 15 anos da ZS Máquinas. Queremos trazer para vocês novidades, perrengues e lutas que tivemos ao longo do nosso caminho. A ZS Máquinas começou com a ideia de prestar serviço, desenvolver um equipamento para prestação de serviço, tendo em vista que faltava mão de obra para a prestação de corte e transporte de silagem. Então essa foi a ideia inicial. Não era intuito de vender, não era intuito, né, era apenas realmente prestar serviço e fazer uma renda extra na época. E o mais engraçado foi que surgiu a ideia de começar a vender por conta do YouTube, onde na época o André fazia filmagens, colhendo, enfim, e largava os vídeos do jeito que conseguia no YouTube. E isso acabou despertando o interesse das pessoas. Foi então que surgiu um interessado que queria comprar a máquina, né? Através disso, daí é que a gente ligou uma chave, como se diz, né? De a gente, mas por que não? Por que não? Né? E aí que a gente começou a fazer na época o Carlinhos era operador, e aí que a gente começou com essa ideia de buscar mais informação e mais conhecimento, fundar a empresa realmente, porque não tinha nem documento, para a gente conseguir fazer esse trabalho de venda, né? A primeira prestação de serviço que foi feita, nós prestava serviço só de corte de silagem de inverno, aveias, essas coisas, porque nós não tinha a plataforma adequada para colher milho, né? Daí nós só colhia inverno. Foi começado em 2007, 2008, por ali, a primeira máquina. E foi feito o teste, tá, beleza, depois foi feito uma plataforma, várias testes de plataforma para colher milho, né? Porque o milho era diferente, né? Aí, passados os anos, foi conseguido fazer uma para colher milho. E foi trabalhado bastante para tentar acertar ela, né? Foi acertado e tal. E depois foi só aperfeiçoando, melhorando ela, né? Na verdade, o projeto inicial do equipamento, ele não veio da ZS, ele veio numa empresa familiar onde eu trabalhava anteriormente, e lá a empresa não quis a continuidade. E aí o Carlinhos era conhecido nosso desde sempre, né? O Celso também, que era um cliente dessa empresa, né? E aí que surgiu a parceria lá, o Carlinhos era operador da máquina dessa empresa, e aí como a empresa não quis dar andamento, a gente, não, vamos levar para nós então e vamos ver o que acontece. Eu entrei no começo já, quando foi dada a largada, eu entrei junto, de sócio. Só eu não atuava muito na empresa, mas eram os dois que lidavam na ferramenta ali. Mas no começo não foi fácil. Várias vezes foi pensado em abandonar, mas daí a persistência, vamos de novo que vai dar certo. O nome da ZS surgiu numa fala de um primo meu que
Nós estava conversando sobre o que eu estava fazendo na época, foi falado dos nomes, né? Aí ele, é ZS. Por que ZS? Zen, que é a família deles, né? Dos irmãos e da Cindy. E o meu, porque é Spiller, né? Então, ZS Máquinas. Aí a gente registrou e depois só complementou com Indústria, Comércio e Serviço para fazer a razão social, né? Mas surgiu de uma conversa com um primo que juntou os nomes e saiu o ZIS. E a ZS carrega no logo dela o desenho de uma forrageira. E a gente sempre mentalizava, né, que um dia a gente ia chegar, ter um equipamento daquele porte que nós carregávamos na nossa logo. E hoje, nessa história dos 15 anos da ZS, finalmente a gente chegou no equipamento que nós tínhamos na nossa logo, que a gente carregou por esses 15 anos. Versões que a gente tem em mente, mais ou menos, que estão no mercado hoje, em torno de 6 a 7 versões. Testes hoje, não dá para mensurar o que a gente fez, porque qualquer que seja um projeto que hoje que você vai desenvolver, ele não tem fim. Porque quando você acha que você terminou, você quer algo a mais, né? Então, nós aqui da ZS temos essa cultura de a gente estar sempre melhorando o produto para nós atendermos cada vez melhor os nossos clientes. Então, acho que o nosso projeto hoje, não vou dizer que ele é inacabado ou inacabável, mas ele está sempre em desenvolvimento. Sempre que tem uma tecnologia que a gente consegue implementar, a gente está aqui disposto para que isso aconteça. E agora, conversando, eu lembrei de um dos testes, antes de fazer parte da ZS, que vocês foram testar na lavoura aqui próxima. Quando vocês iam com a máquina para a lavoura, a gente ficava naquela expectativa, será que vai funcionar, será que não vai funcionar? E aí voltava, não funcionou alguma coisa. E aí eles voltavam lá, na época era um galpão, depois a gente conseguiu construir essa estrutura, mas voltavam lá e testavam e melhoravam e seguia de novo, sempre com essa garra e com essa força de vontade, que eu admiro muito eles por conta disso, porque eles nunca desistiram. Se a gente está aqui hoje comemorando esses 15 anos, é por conta de toda essa dedicação, desse empenho e da perseverança que eles tiveram em todos esses anos, né? E essas melhorias que a ZS sempre vem fazendo nos seus equipamentos, pensando também lá no agricultor, no prestador de serviço, porque nós fabricamos o equipamento aqui dentro, ok? Só que eles trazem bastante necessidades para nós, a gente precisa levar isso em conta. Os nossos colaboradores que vão para assistência técnica, eles também sempre trazem bastante coisas para nós de melhorias, pensando em facilitar o trabalho no campo. Então, esse é o objetivo da ZS, sempre pensar em melhorar, o que a gente pode melhorar a vida do agricultor. Referente à primeira e hoje, tem a tecnologia muito avançada, né? Detector de metal, temos câmera e sem contar no desempenho dela, né? Vai desempenhar muito, vai produzir muito mais que a primeira lá. A primeira era artesanal praticamente, né? Não tinha, era o afiador na lixadeira mesmo. Tu parava e ligava a lixadeira perto de uma tomada e na lixadeira. Manual. Não tinha como outra opção, né? Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? E a ZS evoluiu por causa disso, né? Começou sofrendo, como diz o caso, não tinha equipamentos mais modernos para o cara crescer. Como nós não tinha engenheiro na época, o nosso engenheiro era nós imaginávamos, vamos cortar essa chapa e vamos fazer assim, né? Pegava a lixadeira e cortava na lixadeira, né? Então era tudo mais rústico. Não era um troço que nem hoje, que tem um engenheiro de desenho, tu manda cortar, vem dobradinho, prontinho, com furinho, pronto. Nós cortava na lixadeira e imaginava onde ia dar e colocava, né? Dava certo, muitas vezes dava certo, muitas não dava. Primeiras máquinas não tinha afiador, né? Então a gente tinha que afiar numa lixadeira. A gente dependia sempre de ter um local com energia elétrica para a gente conseguir fazer essa afiação e não tinha perfeição nenhuma. Porque como são várias lâminas, você não consegue fazer uma afiação 100% por ser um processo manual, né? Hoje a ZS, em 2025, tem um afiador automático
que deixa perfeito a nossa fiação, que acredito que no processo todo de corte da silagem 90% da qualidade do grão e do corte vem da fiação. Hoje não precisa de tomada. Hoje, aonde você estiver, você consegue executar a tarefa com qualidade. Na época, quando eu ingressei na faculdade, a empresa estava bem no início ainda. E nem estávamos na estrutura que a ZS está hoje. Era um galpão que só tinha o telhado e a parte do fundo, assim. Então, quando chovia não dava para trabalhar lá, mas foi assim que a ZS começou. E então não tinha uma perspectiva de onde a ZS iria chegar. Então, terminei o ensino médio, automaticamente vamos para a faculdade, né? E chegou ali no final da faculdade eu comecei a perceber que talvez não era bem o que eu queria, mas insisti mais um pouco, fui para o mestrado, enfim. Mas foi desafiador quando eu voltei para a ZS, porque eu me formei em uma área de atuação, né? E aqui é totalmente oposto. Porém, foi a base necessária, a base da engenharia e do mestrado foram necessários para que eu conseguisse executar o que eu faço hoje na empresa. Então, se não fosse ter feito a faculdade de engenharia, ter feito o mestrado, talvez eu não teria exercido até o momento da forma como estou exercendo. Então, eu vejo que foi essencial. Eu sou formada em engenharia de alimentos e tenho um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos. Totalmente oposto da área de atuação hoje. Exatamente, a base da engenharia foi essencial para conseguir implementar muitas coisas aqui. Claro que nesse meio tempo a gente sempre busca cursos, enfim. Eu brinco que eu sou aquela que eu deixo os contadores quase loucos de tanto questionamento, né? Mas a base é essencial. Hoje em dia é necessário a gente ter algum estudo para a gente conseguir exercer algum cargo dentro de uma empresa de responsabilidade. A ZS sempre busca incentivar os colaboradores a participarem de treinamentos, cursos, enfim, não só focados na parte técnica, mas principalmente na parte pessoal, emocional, nesse desenvolvimento. Eu e o André também participamos de uma mentoria focada para empresários, que a gente vê que essa busca de conhecimento, ela é necessária e foi o diferencial para a gente conseguir chegar na ZS 480. Se não fosse todo esse embasamento, toda essa busca de conhecimento, talvez nós não estaríamos lançando a ZS 480. E a gente acredita que para a gente chegar a gente chegou até aqui com a base de conhecimento que a gente tem. E para a gente ir para o próximo nível, a ZS acredita que nós precisamos aprender coisas que nós ainda não sabemos. Então, a gente precisa ir em busca de quem já chegou lá, para que a gente consiga também chegar nesse próximo nível. Nessa busca, para a gente chegar hoje onde a gente está, nesses 15 anos e nesse equipamento que a gente está lançando dentro desses 15 anos, veio também em virtude da nossa evolução pessoal que assim temos, e nessas imersões que a gente participa cada 2 meses, imersões de 1 dia, algumas de 2 dias, aulas ao vivo toda semana, para que a gente conseguisse chegar aonde a gente chegou. Que, como a Cindy comentou, né, isso foi essencial para que a gente conseguisse chegar aonde a gente está hoje e conseguir desenvolver e ter uma clareza de onde a gente quer chegar também, né, junto aonde a gente quer chegar, ou a gente quer levar a empresa ZS Máquinas a um novo nível. E também a gente pode enfatizar que isso é possível de eu e o André participarmos desses treinamentos, imersões e tudo mais, graças também ao suporte dos outros 2 sócios também, que sem eles também nada disso estaria acontecendo, né? Então é muito importante esse suporte que eles nos dão para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente está aprendendo. Na verdade foi começado o serviço de silagem que nasceu a ZS, né?
nasceu a AZS pela prestação de serviço. Embora foi evoluindo os anos, daí como saiu os primeiros negócios, vendidas as máquinas, cada melhoria que a gente fazia na máquina tinha que ir para teste. Daí a gente tinha que ter uma máquina prestando serviço de tudo que era produto, para nós ver se aquela melhoria ia dar certo, né? Então, até hoje, ainda a gente continua fazendo esse serviço por motivo disso. Se tiver uma melhoria que a gente pensa em fazer, a gente pensa sempre em fazer na máquina nossa, que é da AZS, que a gente presta serviço. A melhoria primeiro é na nossa para teste, para depois fornecer ao cliente. Serviço desse lá a gente presta em várias cidades da região aqui. Eu acho que esses 15 anos foi marcado por muitas histórias, e a 480 ela veio para marcar um ano que é onde vai ser o diferencial das AZS. Então daqui para frente assim a gente almeja a ter vários produtos da mesma linha, com várias capacidades, e tendo um desenvolvimento constante como a gente já teve em maior escala, digamos assim, e nós cumprir o nosso propósito aí, que é ser a referência como está na nossa missão, né? Minha vontade, como nós começamos, construímos a primeira máquina autopropelida lá em 2007, 2008, tivemos essa evolução, a AZS teve essa evolução muito significativa, né? Todas as melhorias que foi feita, eu acho que o nosso legado nós estamos fazendo, né? Espero que continue vitalício, e cada vez que a gente consiga crescer mais, atender mais os nossos clientes, que é o que nós mais soubemos fazer, né? Que é deixar o nosso cliente satisfeito e deixar um legado para a nossa geração, para a próxima geração, tocarem essa empresa cada vez mais, cada vez maior. Eu posso fazer um comentário que não seria bem um propósito assim, mas é uma coisa que eu sempre compartilho com os colaboradores, principalmente, que a AZS realiza sonhos, porque isso vai desde a negociação com o cliente fica naquela expectativa para receber o AZS, um equipamento. É a mesma expectativa de quando a gente vai comprar um carro, a gente fica imaginando, sonhando o que a gente vai fazer com ele, né? E o nosso equipamento, o que a AZS faz, é a mesma coisa. Então, quando chega o momento de carregar a máquina no caminhão para ir até o cliente, para a gente poder realizar o sonho do cliente, porque comprar um equipamento desse porte é realizar um sonho, né? E eu sempre comento que isso é uma gratidão, uma satisfação muito grande, porque é a hora que eu até me emociono, porque eu falo que a nossa máquina é um quebra-cabeça gigante. Então, todo mundo contribui com alguma pecinha, alguma parte. Não é só o pessoal da montagem. Isso vai desde a pessoa que faz o primeiro contato com o cliente, desde a pessoa que faz a arte para postar, para o cliente chegar até nós, desde a hora de fazer a nota de venda, enfim, são vários setores que estão ligados. Então, a máquina é um quebra-cabeça gigante e graças à união de todos os colaboradores, a gente consegue realizar o sonho do nosso cliente. Então, o propósito da AZS que eu vejo é isso, a gente consegue realizar os sonhos dos nossos clientes e através da empresa a gente impacta também a família dos nossos colaboradores, então a gente acaba possibilitando a realização de sonhos de várias pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente à AZS. Eu acho que, usando uma palavra que o Carlinhos comentou, eu acho que a AZS já deixou um legado aqui, porque hoje a AZS, por mais que ela tenha seus contratempos, né, ela é vista aí fora, ela tá na boca dos clientes, e além do desenvolvimento de máquina,
montagem dos equipamentos, venda dos equipamentos, a gente presta o serviço e o nosso produto hoje, ele auxilia na produção de alimentos para a produção de leite e para a produção de carne. Então a gente está contribuindo com o desenvolvimento de alimentação do nosso Brasil e do Brasil para fora do Brasil, com a exportação de carne para fora, né? Então acredito que esse seja um propósito da AZS, colaborar com o desenvolvimento da nossa nação.